Espectadores da Sport TV, sejam então bem-vindos de novo à praia de Monte Gordo para o Monte Gordo Sand Race 2025. Agora com os quads a tomarem lugar na grelha de partida, esta que é a terceira edição da prova, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Corridas em Areia de 2025. Curiosamente, um campeonato que irá terminar já em 2026. Fecha com o Enduropal do Touquet, tal como teve também início, ou seja, o Enduropal do Touquet, prova, referência, inspiração, principal evento deste campeonato a abrir e fechar a temporada 2025, a primeira em que as corridas de areia conquistam o estatuto de Campeonato do Mundo. É uma organização da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em colaboração com o Automóvel Clube de Portugal, com selo Federação Motociclismo de Portugal e também Federação Internacional de Motociclismo. Já tivemos hoje a primeira corrida das motos, com domínio absoluto, como se esperava, aliás, de Todd Kellett. Dentro de instantes vamos ver aquilo que os pilotos da categoria quad conseguirão efetuar nesta primeira ida para a pista traçada aqui na praia de Monte Gordo. Se o domínio de Todd Kellett nas motos é evidente e até o momento sem grande contestação, já nos quads temos maior equilíbrio. Pablo Viollet, Fabien Michel, Bernard Seber, Dirk Schellfoot, ainda o luso-francês Maxime Lopes da Fonseca e o português radicado em França, Nuno Gonçalves, têm sido nomes em destaque nesta temporada de 2025. Viollet lidera o campeonato com 80 pontos. O piloto que conseguiu um segundo lugar no Le Touquet e vitórias em Mar del Plata e Hossegor, isto entre os pilotos que têm licença Federação Internacional de Motociclismo e que pontuam para este campeonato. Fabien Michel é o terceiro classificado, tem 46 pontos. Aliás, Fabien Michel é o segundo classificado e tem 46 pontos, foi terceiro no Le Touquet, segundo em Bibione. Benoît Seber é o terceiro classificado depois de averbar com melhor resultado um segundo lugar na Argentina. Dirk Schellfoot é o quarto classificado neste campeonato, ele que venceu a jornada italiana da temporada em Bibione. Nuno Gonçalves é o quinto classificado. São estes também os 5 pilotos que vão sair da primeira linha da grelha de partida, uma vez que esta é formada a partir das posições obtidas pelos pilotos no campeonato à chegada a esta ronda portuguesa. Dizer ainda que, relativamente a nomes portugueses, para além do já referido Nuno Gonçalves, que sai da primeira linha da grelha de partida, piloto radicado em França, teremos ainda a saírem da segunda linha da grelha Paulo Fernandes, com o número 288, e o luso-francês Maxime Fonseca sai também da segunda linha da grelha, tem o número 265. Dizer, e não o referi, vou dizê-lo agora, Nuno Gonçalves tem o número 210 no seu quad. Pablo Viollet, o homem que vai sair então da pole position, tem o número 201 e, com alguma justiça, Daniel Jordão, mais uma vez boa tarde, podemos considerá-lo favorito. Boa tarde, sem dúvida alguma, penso que seja o favorito. Mais uma vez um nome sonante aqui a ser destacado entre esta classe. Infelizmente não tantos concorrentes como na classe das motas. Esta corrida, esta categoria, noutras corridas de areia, como na Western Beach Race, é agregada à classe dos sidecars. Aqui no nosso país não temos muita tradição ou nenhuma de sidecars, apesar de termos uma ronda do Campeonato do Mundo sidecar no circuito Alqueidão. Penso que haja poucos ou nenhuns veículos destes em Portugal e, infelizmente, apesar de ser uma corrida bastante interessante, gira de ver e veículos bem divertidos, não temos tantos pilotos, mas sem dúvida alguma dentro deste número mais reduzido de pilotos, o Pablo Viollet é o nome a destacar. Daniel, se na corrida das motos era importante sair à frente, na corrida dos quads vai ser duplamente importante, porque são veículos que ocupam mais espaço e, como tal, as ultrapassagens são mais complicadas. Vai ser meia corrida ganha, mais de meia corrida ganha, ainda mais numa corrida com uma duração menor, são apenas 60 minutos. A pista foi trabalhada em muitos sítios, foi alisada na maior parte dos sítios. Acho que vais ter que ser tu na mesma a dizer-me o que eu falar. Mas A chamada falhou. Não, deixa cair. Continuidade. Quando puder. E avisa-me quando for para
As minhas desculpas por esta interrupção súbita, é que, entretanto, recebemos a informação de que a partida estará atrasada. Temos aqui algum problema no arranque desta primeira corrida de fim de semana dos quads e nós aproveitamos então para passar para o repórter de pista presente em Montegordo. E estamos de volta ao Areal de Montegordo para darmos continuidade ao primeiro dia desta Montegordo Sand Race 2025. Depois da vitória de Todd Kellett nas duas rodas, no final de 90 minutos de corrida, onde o vencedor da Taça do Mundo de Corridas de Areia nos 2 últimos anos voltou a dominar e, naturalmente, deu mais um pequeno passo rumo ao que pode ser o seu primeiro título mundial, porque esta Taça do Mundo, em 2025, ganhou cunho de Campeonato do Mundo. Estão preparados agora os pilotos dos Moto 4. Pablo Viollet é um sério candidato a vencer, ele que já o conseguiu vencer aqui nas areias de Montegordo, tanto no dia de sábado como no dia de domingo. Obviamente que vai ter concorrência, os Vandenduc serão concorrentes sérios ao domínio do piloto francês e também os portugueses podem ter aqui uma palavra a dizer, quanto mais não seja, numa luta hipotética pelos 5 primeiros lugares. Luís Fernandes, que já foi campeão nacional todo o terreno na disciplina, no ano passado conseguiu estar perto de um lugar de pódio e ele naturalmente traz de novo o seu Yamaha para apostar nessa possível conquista aqui nas areias de Montegordo, tanto hoje como no dia de amanhã, num dia que, apesar de estar cinzento, não está solarengo como tivemos antes das corridas começarem, está agora com o céu um pouco mais encoberto, ainda não temos para já perspectiva de chuva. Ela pode acontecer durante a noite de hoje e isso poderá mudar por completo a pista. No ano passado aconteceu isso mesmo, com a umidade da noite a alterar por completo a pista e as condições da própria areia tornaram-se bastante diferentes para os pilotos. Muito público a acompanhar aqui no passadiço da praia de Montegordo este primeiro dia da Montegordo Sand Race, que é cada vez mais uma aposta ganha também num campeonato do mundo que, ao que tudo indica, poderá crescer no próximo ano. Em conversa esta manhã com responsáveis da Federação Internacional de Motociclismo, ficámos a saber que existem mais candidaturas para aumentar o calendário deste Campeonato do Mundo, inclusivamente Marrocos está na lista dessas possíveis candidaturas, com um objetivo por parte do Reino aqui do Norte de África, aqui bem perto, a querer ter também uma prova deste Campeonato do Mundo. O campeonato que atualmente está em França, está em Itália, está em Portugal e vamos arrancar para a corrida do squad, naturalmente com um espetáculo durante os próximos 60 minutos. Tudo aposto então para o início desta primeira corrida do fim de semana, para os quads, bandeira verde levantada. E vai começar dentro de segundos. Pablo Viollet vai sair da pole position. Começa agora a corrida de quads, a primeira do fim de semana. Uma corrida de 1 hora. A de amanhã será um pouco mais curta. Para já vamos ver quem faz o all shot. Reta a caminho da primeira curva, que é para a esquerda. Se curvassem para a direita, iam para o mar. Amanhã teremos apenas 45 minutos de corrida para os quads e também a corrida das motas será reduzida para 1 hora de corrida. E vemos então os pilotos dos quads a caminho da primeira curva deste traçado, nesta corrida de 1 hora. E aí está, como seria de esperar, Pablo Viollet a assumir com toda a naturalidade a liderança, a fazer o all shot e uma grande parte da corrida está a ganha. Como dizíamos, era muito importante ele assumir a liderança e daqui para a frente será controlar o ritmo para tentarem alcançar a desejada vitória. Para além das dificuldades naturais da corrida na areia, esta corrida em grupo acrescenta outras dificuldades. No entanto, aqui temos a luta pela primeira posição. Pablo Viollet parecia por instante estar ali com o primeiro lugar em perigo. Tal não aconteceu quando tivemos mais atrás alguns pilotos que lutavam pela 4ª posição, complicarem a vida um ao outro. Aliás, temos vários pilotos já em dificuldades mais para trás no pelotão. Número 201, Pablo Viollet é o líder desta corrida nos seus primeiros instantes. Recordar que Luís Fernandes, com o número 230, ia sair da 4ª linha na posição número 17. Vamos ver como fecham também esta primeira volta os pilotos
pilotos portugueses com a liderança, e dizia eu que se já é difícil correr na areia com adversários muito próximos fica ainda mais complicado, porque estes quads projetam efetivamente muita areia a partir das suas rodas traseiras, dificultando assim a vida a quem vem mais próximo imediatamente atrás. Como dizíamos há pouco, algumas zonas da pista foi arranjada, mas muitas estão ainda com as linhas das motas de duas rodas e, como devem perceber, os rastros deixados por um quad são completamente diferentes, são 4 rodas maiores, e neste momento nas zonas que não foram mexidas, que não foram arranjadas pelos tratores, há uma dificuldade em criar os regos para as linhas que as Moto 4s vão deixar. Depois dessas linhas serem criadas, certamente será um pouco mais fácil entrar nestas linhas e fluir no percurso, mas até que isso aconteça, e isso nota-se ainda mais numa primeira fase, nesta primeira volta, os pilotos ainda vão ter mais dificuldades. Era isso que penso que estava a acontecer ali com o Pablo Violet, e por isso quase o piloto que vinha em segundo lugar bate na sua traseira, pois têm que ser criadas aqui estas linhas para começarem a ganhar em ritmo. Temos então na frente Pablo Violet, seguido de Harry Walker, com Paul Waterloo na terceira posição. Oliver van den Dijk é o quarto, outro belga, Dirk Schelfoet, a ocupar a quinta posição. Paulo Fernandes é neste momento o melhor dos portugueses, ocupa a 13ª posição, sendo que o luso-francês Maxime da Fonseca é 7º classificado. Sim, e estas posições agora vão ser mais difíceis ainda de ser alteradas, visto que esta pista é bastante técnica, é um circuito um pouco mais reduzido em termos de quilometragem, há poucas retas, as zonas de curvas, por não serem muito largas, as ultrapassagens são difíceis, portanto ainda mais importância tem a largada e ainda mais difícil será fazer as ultrapassagens no terreno. Aqui temos luta por posição com Paul Waterloo. Temos aqui outro luso-descendente em 7º lugar, o Maxime da Fonseca, mais um piloto com raízes portuguesas também, apesar de correr com nacionalidade francesa, é ele também com descendência portuguesa aqui a afirmar-se no 7º lugar da geral, e o Luís Fernandes certamente a acusar aqui as lesões devido a uma queda bastante grande que teve na Baja de Porto Alegre, ainda a recuperar com algumas mazelas físicas, apenas em 19º lugar ele poderia ser também um dos principais candidatos a ter um bom resultado. Quando revíamos o momento da partida com Pablo Violet levar melhor sobre Harry Walker, são agora os 2 primeiros classificados, vemos na imagem, é a discussão pela liderança nesta corrida, que tem neste momento 5 minutos de corridos, estamos portanto ainda bem longe do seu final, com Pablo Violet então a liderar esta prova, ele que pontuou em todas as corridas já realizadas nesta temporada, incluindo a deslocação à Argentina, onde não foram muitos dos pilotos que estão na discussão, os pilotos, podemos dizer, pilotos permanentes deste Campeonato do Mundo de Corridas na Areia na categoria de quads. Uma bonita luta aqui a suceder pela primeira posição. Penso que realmente o Harry Walker está aqui a criar uma forte pressão e a mostrar que Pablo Violet não vai ter a vida fácil, vai lutar pela vitória, e certamente será nesta fase inicial que a assumir uma liderança e a atacar a posição será um dos pontos mais importantes, uma das fases mais importantes da corrida para que isso aconteça. Aqui estamos a entrar neste momento na terceira volta e já se começa a notar algumas linhas, e vamos ver talvez o andamento, o ritmo, o tempo por volta a baixar, o ritmo a ser mais alto, pois as linhas, como dizíamos há pouco, começam a ser criadas e começa a ser um pouco mais fácil fluir no terreno. Este mar de areia começa a ficar bastante ondulado e, claro, também isso causa maiores dificuldades aos pilotos para que estes consigam concretizar as ultrapassagens. Que o diga Harry Walker, que continua ali bem próximo da traseira do quad Yamaha Legacy de Pablo Violet, não conseguindo, no entanto, encontrar o espaço e o momento certo para concretizar a ultrapassagem.
Mais uma vez, à semelhança das motas, é curioso ver que temos novamente um domínio das duas marcas japonesas, Yamaha e a Honda, aqui a mostrarem uma supremacia em termos de motores, visto que muitos destes chassis são chassis artesanais, são motas construídas de raiz para andar na areia, para fazer estas corridas. Portanto, a única coisa que é utilizada dos construtores é realmente os motores. Tudo o resto, chassi, braços de suspensão, são peças que são desenhadas só para esta utilização específica, e todos os outros componentes são componentes de competição, seja os amortecedores, as jantes, os pneus também, eles podíamos ver, como também nas motas, a ser pneus utilizados especificamente só para a areia, com as pedals, para conseguirem ter mais tração. Tivemos a classificação dos 5 primeiros, neste momento 5 décimos segundo apenas a separar Walker de Viollet. Depois Van den Dijk ocupa a terceira posição, mas está já a 6 segundos, mas vamos ter que concentrar também atenções na corrida que este piloto belga poderá fazer. Vamos ver se tem capacidade, energia e rapidez para se chegar ao duo que vem liderando esta corrida. Aqui vemos precisamente Oliver Van den Dijk com o número 205 no seu dorsal, ocupa a terceira posição. O quarto é outro francês, aliás, o melhor dos franceses, Paul Waterloo, que vem então 5 segundos atrás de Oliver Van den Dijk. Sim, Oliver Van den Dijk não teve um campeonato muito fácil. Ele na primeira corrida em Touquet não conseguiu terminar. O mesmo aconteceu em Bibione, em Itália, também não conseguiu terminar. Na última corrida conseguiu, mas perdeu muitos pontos com 2 desistências, e isso certamente a influenciar numa hipotética boa classificação final. Mas penso que seja também um piloto a ter em conta e a lutar pelos lugares cimeiros. Van den Dijk, que ocupa apenas a 9ª posição em termos de campeonato, tem só 22 pontos, na frente Pablo Viollet tem 80, portanto as coisas bem mais complicadas, pelas razões que o Daniel acabou de referir, relativamente à hipotética classificação final do piloto belga. Continua a luta na frente, parecia que Pablo Viollet tinha conseguido descolar ligeiramente de Harry Walker, mas o britânico voltou a reduzir a desvantagem que trazia para o líder da corrida e está de novo, muitas vezes quase lado a lado com o piloto francês. Eu dizia há pouco que Waterloo era o melhor dos franceses, obviamente não, o melhor dos franceses é aquele que lidera esta corrida desde o primeiro momento. Mais ainda porque Harry Walker, se quiser tomar a liderança e lutar pela vitória, terá que ser agora. Ele não pode, com 1 hora de duração de corrida, não há muito a gerir. Vai ter que ser atacar desde o início até à última volta, pois se compararmos obviamente com uma corrida de 3 horas em Touquet, poderá ser feita uma outra gestão. Aqui essa gestão é mais difícil e vão ter que lutar com tudo, com todas as armas, desde a primeira à última volta. É isso que Harry Walker está a fazer. Paulo Viollet também tem essa noção e certamente sabe que tem um piloto na sua cola há poucos segundos, e vai ser interessante, para nós é bom também, porque torna as coisas mais animadas. Sem dúvida, e esta imagem de drone é muito interessante porque nos permite perceber exatamente as opções em termos de trajetória e posicionamento na pista, cada um dos 2 pilotos que vão discutindo esta liderança aqui quase lado a lado, Harry Walker e Pablo Viollet. A próxima curva é para a esquerda, Harry Walker está do lado dentro, mas Pablo Viollet poderá ganhar alguma velocidade, é isso que se confirma. No entanto, tem ali também um piloto já bastante lento para dobrar. Passam por ele sem grande dificuldade. Estes são os 2 pilotos mais rápidos em pista. Melhor volta 3:19.001 para Harry Walker, 3:19.257 para Pablo Viollet. Estas são as suas melhores voltas até ao momento. Aqui, mais do que nas motas de 2 rodas, é muito importante teres um motor com forte capacidade, com bastante potência, e estes motores que são utilizados nos quads são muito trabalhados, são de alta capacidade, têm desde pistões diferentes, bielas, todos eles são trabalhados
tudo, desde as caixas de velocidades ao mais ínfimo pormenor. Isso faz obviamente também com que a fiabilidade baixe e também surjam mais rupturas de motor. Contudo, se não tiveres um bom motor, como estávamos a ver ali aquela disputa em linha reta entre o Pablo Viollet e o Harry Walker, se não tiveres motor e se não tiveres realmente potência, por muito técnica que tenhas de pilotagem, não vais conseguir ter supremacia. E temos um motor Honda de Dirk Schellfoot no seu CRF 450 Andy Racing, rodas da frente no ar, neste caso são duas, à saída daquele gancho mais apertado. O piloto belga que ocupa a 5ª posição é também um dos melhores classificados em termos de campeonato, é neste momento o 4º classificado, ele que venceu a jornada italiana desta temporada 2025. Sim, a maior parte destes quads são quads artesanais e daí também não talvez haver um interesse tão grande em termos desportivos neste campeonato específico. O espelho disso é, infelizmente, a minha opinião, não haver a classe de motoquads, de quads no Dakar. Há cada vez mais as marcas deixam de apostar e ter nas suas gamas quads desportivos e passam mais a apostar todos os seus esforços neste tipo de veículos, nos quads ditos utilitários, e que também de qualquer das formas cada vez mais têm performances muito capazes, muito altas, uma ciclística confortável e com motores que são rápidos, não deixam de demonstrar muita eficácia no terreno e fruto disso também, o espelho disso é também a nível nacional. Tivemos o João Val com um quad Can-Am que não estava qualificado ou classificado, aliás, como um quad desportivo, a ganhar corridas à geral e a fazer com que até outros pilotos também optassem por esse tipo de veículos e mesmo a dizer que seriam, em situações muito específicas, mais eficazes do que um Moto 450 desportivo tradicional. A pista vai ficando cada vez mais complicada. Há pouco na imagem de drone era perfeitamente visível, sobretudo na zona sinuosa, vai sendo cavado um trilho, um caminho de 2 carris onde praticamente é impossível sair. A diferença acaba por ser feita um pouco aqui nas zonas de reta, não são muitas, nem são retas muito extensas. E temos aqui alguns momentos, lá está, de dificuldade nas dobragens a pilotos mais lentos, precisamente porque é difícil sair daquele carril que vai sendo criado pela constante passagem das motos nessa trajetória. Sim, é difícil e não consegues, como numa moto de 2 rodas, evitar alguns impactos, não consegues ser tão... Tivemos, Daniel, desculpa, aquilo que nos parecia efetivamente uma troca de líder nesta corrida. Harry Walker aproveitou da melhor forma a dificuldade de Pablo Viollet na dobragem ao piloto mais lento para lhe roubar o primeiro lugar e passar a ser agora o novo líder desta corrida. Sem dúvida, ele estava a demonstrar isso nos momentos iniciais, vinha com tudo e estava a atacar e teria de ser agora, a não ser que poderia obviamente depositar esperanças por uma fase mais intermédia final da corrida, em ultrapassar o piloto líder e lutar pela vitória, mas seria sem dúvida o momento certo, era este para atacar e aqui também esta imagem a vermos nitidamente já a fazer as tais linhas que fazem com que seja um pouco mais fluido progredir no terreno. Este é o momento da ultrapassagem. Walker ali pelo lado de fora. Viollet acaba por, creio que mesmo tocar. Chega a haver contacto, sem dúvida. Chega a haver contacto com aquele piloto mais lento que estava a ser dobrado, mas o contacto acaba por ser quase inevitável devido precisamente às condições do terreno. Viollet perdeu tempo, deixou escapar. Harry Walker, piloto que estava a ser o mais rápido em pista, tinha já realizado a volta mais rápida nestes primeiros minutos de sessão, acaba por assumir agora a liderança e parece mesmo querer ganhar vantagem sobre o seu perseguidor, o Pablo Viollet. Poderão também os espectadores questionar-se porquê esta pista ser tão estreita e não com uma praia tão grande, tão larga, com uma extensão de praia tão comprida, não utilizar mais areia. Há bastantes restrições realmente, há bastantes
entidades que têm que dar o seu aval para que esta corrida aconteça, e essa coordenação feita com o organizador, com a ACP Motorsport, é bastante complicada e por vezes, apesar de ser melhor ou se parecer ser muito mais fácil para nós utilizar uma extensão maior, isso não ser possível na prática, e por isso talvez ser criada aqui uma condicionante com esta largura mais pequena, um pouco mais reduzida, a não facilitar tanto a vida também aos concorrentes. Harry Walker então a liderar, agora já com 5 segundos, ponto 3 de vantagem sobre Pablo Violi. O piloto britânico está realmente imparável. Depois de ter conseguido assumir a liderança, está a despedir-se do restante pelotão. Este é Nuno Gonçalves, a Yamaha 4,5 com o número 210. Nuno Gonçalves, que ocupa a 12ª posição da geral. É o melhor entre aqueles que apresentam bandeira portuguesa na sua licença desportiva. Paulo Fernandes é o 14º, Luís Fernandes 15º, Diogo Campos 16º. Depois temos cá mais para trás ainda o Rui Russo na 24ª posição, João Feitinha 25º, o Bruno Pereira 26º, o Carlos Reguinga, que é o 27º classificado, ainda o Jorge Sampaio na 29ª posição, e a fechar no 31º lugar o Sérgio Loureiro, não esquecendo que no 8º lugar está o luso-francês Maxime Fonseca. Ainda temos aqui um contingente bastante considerável de pilotos portugueses a marcarem presença. Pilotos que alguns não competem a nível regular. Quando vemos a queda, penso que do piloto que acabavas de referir, do Nuno Gonçalves, parecia uma moto dele, embora a moto estivesse ali de uma posição que não se conseguia ver muito bem, parecia-me ser o Nuno Gonçalves, piloto que ainda há pouco acabávamos de ver nas imagens. Ele que ocupava a 12ª posição. Vamos ver se, sendo o Nuno Gonçalves, se perdeu algum lugar. De resto, na frente e para já, tudo na mesma. Vamos acompanhando aqui também, já o tínhamos dito, com algum interesse, a possibilidade de recuperação de Oliver van den Dijk, mas o piloto belga está ainda a 16 segundos, ponto 7 de Pablo Violi. E cá está o momento em que Nuno Gonçalves tem aqui este aparatoso acidente. Esperamos que o piloto não se tenha magoado, já ter batido ali com o abdômen na zona do guiador. Como referi há pouco, a condução destes veículos é extremamente exigente, mais ainda do que uma moto a duas rodas. Obviamente a massa, o peso é muito maior e existe muito mais dificuldade também em fugir às lombas, a quaisquer obstáculos que o terreno possa apresentar. E olha, confirma-se mesmo, Nuno Gonçalves caiu para o 17º lugar. A melhor bandeira portuguesa da classificação é agora aquela que nos é apresentada por Diogo Campos, 14º classificado. Lidera um pelotão de portugueses, onde estão ainda Luís Fernandes, Paulo Fernandes, Nuno Gonçalves e Fábio Ferreira. São estes os pilotos portugueses que ocupam as posições da classificação geral entre o 14º e o 18º lugares. Contudo, vemos aqui um equilíbrio maior, com as posições a serem ligeiramente mais disputadas e as margens um pouco mais reduzidas. Aqui Harry Walker a ver realmente a tentar controlar a distância que vai ganhando para o Pablo Violi. Já são cerca de 10 segundos e o que já é bastante considerável. Ele agora certamente tentará continuar a impor ritmo para criar uma almofada maior, aqui uma margem mais confortável, que depois, quando chegarmos cerca daqui a 10 minutos ao meio da corrida, possa controlar esta margem para lutar pela vitória. Ele continua em ritmo bastante vivo. Para termos uma ideia, a sua melhor volta é em 3:19.042. Na última volta fechou essa mesma volta em 3:23.861, portanto não muito longe da sua melhor volta, o que quer dizer que o ritmo, pelo menos, de Harry Walker continua a ser bastante intenso na frente, tentando concretizar esse plano a que o Daniel fazia referência, de ganhar nesta primeira metade da corrida uma vantagem que lhe sirva de almofada de conforto para se defender na liderança daquilo que poderia ser uma eventual recuperação por parte de Pablo Violi.
A exigência física é aqui também um fator importantíssimo, da mesma forma que é difícil evitar alguns impactos. Obviamente, quando isso é impossível, todos esses impactos são absorvidos pelo nosso corpo, especificamente pela coluna, e o desgaste físico ainda é maior do que nas motos de duas rodas. Também daí, por isso, ser uma duração de corrida mais pequena, a ajudar, contudo, 1 hora a fundo nestas condições, seja bastante tempo. Apesar de hoje termos um dia com condições muito boas, não está muito vento, uma temperatura bastante agradável, não está a chuva que poderemos ter amanhã e, portanto, isso pode facilitar um pouco aqui a vida a estes pilotos e a ajudar aqui ao espetáculo. Recordo então que o segundo classificado, que está agora a 10 segundos já de Aero Walker, Pablo Viollet, é o líder do campeonato, já o tínhamos dito, mas convém referir também que é o piloto que defende o título nesta categoria, uma vez que foi o vencedor da Taça do Mundo de Quads nas corridas de areia em 2024. Sucedendo assim ao seu compatriota, já agora fica a informação completa, Michel Tranin, que em Kawasaki havia vencido a primeira edição da Taça do Mundo corridas na areia na categoria de quads. Sim, Pablo Viollet pode também aqui estar a fazer um bocado o jogo do campeonato, visto que, como referíamos, ser o primeiro campeonato, primeiro ano que é efetivamente um campeonato do mundo, ele estar mais focado e abdicar de uma luta pela vitória nesta corrida, para se focar na pontuação, em terminar a corrida e ir buscar os pontos necessários para conseguir alcançar o título mundial. Isso talvez seja o mais importante e daí se calhar não ir à luta com o Aero Walker e deixar que ele ganhe essa glória para ele alcançar a outra maior. Até porque o Aero Walker é um piloto, creio que não pontuável para o campeonato, menos que esteja a fazer a sua primeira corrida este ano, não tenho a certeza, confesso, mas é um piloto que não tem pontos em termos de campeonato, por isso Pablo Viollet aqui a jogar pelo seguro, tal como o Daniel referiu, e a pensar mais em termos de campeonato do que propriamente em conseguir a vitória nesta primeira corrida do fim de semana, porque amanhã temos outra e a classificação do Montegordo Sand Race será determinada apenas quando se juntarem os tempos efetuados pelos pilotos nas duas corridas do fim de semana, então aí sim serão distribuídos os pontos para o campeonato. Referir ainda que há uma subclassificação, aquela que diz respeito à Taça do Mundo de Veteranos, Taça do Mundo de Veteranos que é liderada por Benoit Seber, com 67 pontos, com o português Nuno Gonçalves na segunda posição com 56 pontos. Ora, também aqui aquela queda, aquele quase capotanço de Nuno Gonçalves acabou por atrasar o piloto português nesta luta com Benoit Seber pela liderança no campeonato de veteranos. Benoit Seber, que é neste momento o 11º classificado da geral, sendo que Nuno Gonçalves continua a ocupar apenas o 17º. Isto porquê? Só para elucidar aqui, hipoteticamente, alguns espectadores que não tenham um conhecimento profundo, o que referias em relação aos pilotos do Campeonato do Mundo e outros que não contam para o mesmo campeonato, apesar de todos se inscreverem na mesma corrida e todos estarem presentes na mesma prova, a lutarem pelo mesmo objetivo da vitória, poderão uns inscrever-se pela FIM, pelo Campeonato Mundial, que implica uma licença específica, pagamento de seguros específicos e que lhes dá direito, digamos assim, a lutarem por entrar nas contas do referido Campeonato Mundial de Corridas na Areia, ao invés que, caso não se tire essa licença, inclusivamente podem os pilotos correr aqui apenas com a licença nacional, mas que faz com que eles não pontuem, não consigam ter os pontos necessários para figurar na classificação do Campeonato do Mundo. A mesma forma acontece com o Dakar, por exemplo, onde o piloto vencedor de uma etapa diária ou inclusivamente da corrida na classificação final poderá não ser o vencedor da corrida do Campeonato do Mundo. Aconteceu-nos isso este ano com um dos nossos, o Alexandre Pinto, onde vários dias ele foi o vencedor da classe que pontuavam para o Campeonato do Mundo, mas não o vencedor do dia. E é isso que acontece e muito provavelmente o caso específico do Aero Walker, como referias, Vítor.
Estamos neste momento a cerca de meio da corrida, já ultrapassámos a metade, faltam cerca de 26 minutos e cada vez mais a margem aumenta para o Pablo Violet, traduzem-se neste momento quase cerca de 20 segundos e penso que, como dizia, vai ser agora um momento em que vamos começar a ver talvez aqui uma estabilização desta margem, o Arie Walker a começar a impor um ritmo ligeiramente mais calmo e a focar-se mais em controlar esta margem, que não deixar diminuir, mas também não forçar o andamento para correr riscos desnecessários que possam fazer originar uma queda e perder todo este trabalho, deitar por terra todo este trabalho que fez até agora. Sem dúvida, a margem neste momento é já bastante confortável. Na volta anterior, Arie Walker não foi o piloto mais rápido em pista, ao contrário do que aconteceu em muitas das voltas que já se realizaram nesta corrida de hoje. Fez 3:33.106, mas para termos uma ideia, Pablo Violet rodou em 3:40.2. Portanto, aqui claramente também Pablo Violet a pensar em termos de campeonato, em termos de pontos para o campeonato e não tanto preocupado já com a luta pela vitória. Aliás, a partir do momento em que Arie Walker ultrapassou o piloto francês, ficámos logo com a ideia de que Pablo Violet não se ia preocupar muito com isso, ia deixar o britânico ir embora, ir à procura da glória da vitória no dia de hoje. Ele estaria mais interessado em terminar à frente dos seus adversários em termos de campeonato e, atenção, porque, volto a referir, Oliver Van den Dijk na terceira posição vem a ganhar tempo. Pablo Violet, a diferença entre os dois é agora de 9 segundos e meio. Eu referi há pouco que Arie Walker não tinha sido o mais rápido na volta anterior, porque Oliver Van den Dijk, esse sim, tinha feito a melhor volta na volta anterior. Entretanto, fecharam mais uma e Arie Walker voltou a impor um ritmo bastante forte, fechando a volta em 3 minutos e 33 segundos. Em termos de pilotos de luzes, vemos aqui um grupo bastante animado, sendo liderado, retirando obviamente o Maxime Fonseca, como dizias, correr com nacionalidade francesa, um piloto de dupla nacionalidade, e optar por correr com a bandeira francesa, não incluir este piloto neste grupo, mas temos os portugueses liderados pelo Diogo Campos em 13º e com o nosso Luís Fernandes, pluricampeão nacional, em 15º, logo seguido por mais 3 pilotos portugueses, o Paulo Fernandes, o Nuno Gonçalves e o Fábio Ferreira, todos seguidos, aqui numa luta muito, muito animada. Vemos aqui precisamente o Paulo Fernandes, víamos o Paulo Fernandes a liderar esse grupo, ele que está a 4 segundos.8 atrás do Luís Fernandes. O Luís Fernandes não aparecia na imagem, estava lá um bocadinho mais à frente, mas podemos ver o Paulo Fernandes à frente do Nuno Gonçalves, do Fábio Ferreira, também dos franceses Laurent Delcourt e Guillaume Vallosec. Voltávamos ao Arie Walker. Aqui temos Nathanael Abgral. Referi também que, ao contrário das motas, onde vimos numa fase inicial vários pilotos a desistirem, neste momento, até agora, não temos nenhuma desistência e todos os pilotos que compunham a grelha inicial continuam em prova. E porquê é que acompanhamos Nathanael Abgral? Porque é a única senhora em prova e ocupa neste momento um muito meritório 14º lugar da classificação geral. Está precisamente um lugar atrás do Diogo Campos. Sim, é de louvar aqui esta piloto a ser a única representante do sexo feminino no meio deste contingente de pilotos. Portanto, como dizíamos, ainda mais exigente é a condução destes pilotos, destes veículos, por isso de louvar o esforço dela. E em termos de geral, penso também que a dar muito boa conta de si. 14º é notável. Meio da tabela. Aliás, intrometer-se logo aqui entre o Diogo e o grupo que falávamos, que referíamos ainda há pouco, de pilotos portugueses. Portanto, o que poderá significar, caso esta menina venha a Portugal fazer umas corridas, lutar-se pelas vitórias. Estamos a atingir a metade da prova. 30 minutos vencidos, 30 minutos por correr ainda.
nesta primeira prova do squad, neste fim de semana que terá amanhã nova corrida, essa de 45 minutos. E aqui estaremos também, claro, na Sport TV para acompanharmos em direto tanto a corrida das motos como a corrida dos squads. A corrida das motos, tome nota, a partir das 13h45, a corrida dos squads a partir das 15h30. Vimos algumas linhas aqui do lado direito para perceberem só o porquê delas existirem. Esta parte mais esta faixa de areia mais perto da água é apenas utilizada no arranque. É a situação onde os pilotos estão mais compactos, onde todos rodam de uma forma mais próxima, e daí ser utilizado toda a faixa de areia para conseguir dividir os pilotos. Muitas vezes até eles procuram esta zona de água mais próximos do mar para conseguir ter uma melhor tração, uma maior aderência e conseguirem ganhar uma margem inicial que obviamente é importante. Aqui a controlar, o Aero Walker a olhar para trás já mesmo à procura do seu adversário, e parece que numa altura em que a margem já se traduz em 37 segundos, já é bastante, a meio da corrida é muito considerável. E penso que surja o momento em que vai realmente começar a controlar a corrida. Vemos isso, parece-me que está a baixar um pouco o ritmo, poderá ser traduzido também nos tempos por volta, quando já estamos cerca de 10 segundos acima, mais de 10 segundos acima do seu melhor tempo por volta. Por isso certamente vai começar aqui a criar um ritmo mais moderado, mais cauteloso, de forma a não correr tantos riscos. Continua a diminuir a diferença entre segundo e terceiro, neste momento 5 segundos, ponto 8, aliás, entre Oliver Van den Dijk e Pablo Viollet. Poderão, dentro de alguns instantes, aparecer juntos no mesmo plano da realização. E acompanhamos o piloto número 234. É o Sérgio Loureiro, numa Suzuki LTZ 400, das poucas Suzukis, penso que até é a única Suzuki dentro deste pelotão. Temos também aqui uma Can-Am, também a última, a única, é uma DS 4,5. Esta moto era aquela que eu referi há pouco, que pertence mais a um grupo de motas do segmento utilitário, não tanto desportivo. A moto que foi utilizada pelo João Val nas corridas do Campeonato Nacional, mas que não neste terreno, mas em terreno aberto, típico das corridas feitas do Campeonato Nacional todo terreno, seja ela também uma moto bastante efetiva e bastante capaz. Voltamos a acompanhar o líder da corrida, número 244 no dorsal, Aero Walker, a querer repetir aqui o triunfo conseguido por Todd Kellett, seu compatriota, na corrida anterior, a corrida das motos. Podemos ter então 2 britânicos a vencer no dia de hoje. Com o número 213 é Glenn Svart, outro piloto belga. São vários, aliás, os pilotos belgas presentes nestas corridas, tanto na categoria quads como na categoria de motos. Aliás, fazendo justiça a uma tradição de há muitos anos de pilotos belgas de altíssima qualidade, sobretudo no motocross, quando ainda não havia sequer este tipo de corrida nas areias. Sim, mas se retirarmos aqui os pilotos logo de João Robert, mas também de Eric Obers e de outros pilotos dessa lavra. Stefan Everts, a família Everts. Mas se retirarmos aqui os pilotos portugueses, que digamos que são extracampeonato, temos uma grande domínio dos pilotos de nacionalidade francesa e belga, como dizias, mas o que é certo é que o vencedor da corrida de motas foi um piloto inglês e neste momento na liderança e a dominar. Portanto, também são poucos, mas bons. Em
Inglaterra, apesar de não fazer parte do Campeonato do Mundo de Corridas de Areia, existe a mais famosa das corridas dentro do território inglês de corridas de areia, que é a corrida de Western Beach Race, conhecida internacionalmente também, com condições bastante difíceis. Normalmente é feita no inverno, obviamente, como referíamos, para não coincidir, não ter impacto na época balnear. Era impossível estas corridas serem feitas no verão pelas razões óbvias, e a corrida do Western também ela a ter sempre milhares de pilotos e adeptos a darem muita força a esta corrida. Estes pilotos, certamente, tanto Terry Walker como o Todd Walker, foram pilotos que já ganharam muitas vezes a corrida do Western, e daqui saíram, e esta corrida obviamente foi importantíssima para ter estes dois nomes a liderar as corridas, um a liderar a corrida de Moto4 e o outro a ter ganho a corrida de duas rodas, e muito possivelmente amanhã o próximo e novo, nunca antes tinha acontecido, campeão do mundo de campeonato de corridas na areia. O Todd Kellett, que venceu 4 vezes a Western Beach Race, ganhou em 2016, 17, 18 e em 2021. Ele que, como referimos na transmissão anterior, venceu 3 vezes o Enduro do Touquet, 2023, 24 e já este ano, 25. Venceu já 2 vezes na Argentina, em 2023 e 2024, também em 2025. Antes chamado Enduro del Verano, agora nesta edição Enduro del Invierno. Tanto esta corrida do Western como a de Touquet atraem sempre nomes muito sonantes do mundo do motociclismo. O Billy Bolt, por exemplo, um nome bastante conhecido, o Hard Enduro e do Super Enduro, o último campeão mundial, vários anos seguidos de Super Enduro, a modalidade indoor de Supercross, digamos assim, com obstáculos de troncos e pedras e pneus. É um nome que costuma marcar presença no Western, e tanto nesta corrida de Inglaterra como no Touquet em França, elas têm aqui uma característica bastante diferente em relação a Montegordo, que é o facto de este alinhar de pilotos na linha de partida seja feito de uma forma muito mais dinâmica. O que é que eu quero dizer com isto? Os pilotos saem atrás de um carro da organização de um ponto a cerca de 1 km, alguma distância considerável do ponto de onde é colocada a grelha de partida, e vão para um ponto intermédio onde têm umas barreiras de segurança, e depois de abertas essas barreiras lutam por uma colocação na melhor posição para a linha de partida. Obviamente, quando temos centenas de pilotos em prova, imaginam a emoção que por ali acontece, mesmo antes sequer de ser dada a bandeira de partida. Víamos ali um piloto em dificuldades, creio que com um furo atrás do lado direito, era o 235, que é o Rui Russo. Vinha sendo alertado precisamente por um outro piloto para essa circunstância. Eu penso que não seja, não tenho a certeza, mas penso que não seja permitido. No campeonato nacional já não o é. Houve uma altura em que eram utilizados pelos pilotos os chamados tire balls. Eram umas pequenas, digamos assim, bolas de ténis insufláveis que faziam com que não houvesse furos, ou se houvesse algum pico, ou alguma peça, algum parafuso, algum pico que fizesse um furo, furava apenas uma bola específica, todas as outras ocupavam o lugar deixado em aberto por essa, e os pilotos conseguiam continuar em marcha sem grandes dificuldades. Aqui penso que desde há uns anos, há 3 anos sensivelmente, em Portugal foram proibidas, e penso que neste regulamento dos motoquadros também isso não seja possível. Contudo, nas motoquadros é uma utilização, nas motas de 2 rodas, peço desculpa,
é comum todos os pilotos utilizarem as chamadas mousses, que ao invés de serem bolas insufláveis como aquelas que referia, é uma espuma com a forma, obviamente, de uma câmara de ar e que vai fazer com que seja impossível furar. Inclusivamente, neste momento, essa tecnologia foi desenvolvida. Podem ser criadas mousses e colocadas mousses nas motas com diferentes pressões, ou que seja comparado com uma pressão específica dada a uma câmara de ar, o que cria com que seja possível ter um ajuste bastante preciso da afinação das motas. Estávamos nós aqui a partilhar esta informação preciosa, fornecida aqui pelo conhecedor da matéria, Daniel Jordão, quando o Oliver Van den Dijk chegou mesmo à segunda posição, por troca com o Pablo Viollet, tal como tínhamos vindo alertando desde praticamente o início da corrida. O piloto belga, mantendo um ritmo bastante regular, foi se aproximando do segundo classificado e acabou mesmo por roubar esse segundo lugar ao piloto francês. Temos então Aero Walker, Oliver Van den Dijk e Pablo Viollet nas 3 primeiras posições, por esta ordem, sendo que o quarto é Dirk Schelfoot, Glenn Zwart ocupa a 5ª posição, depois temos Paul Waterloo, Axel Dutry, Maxime Fonseca, que continua na 8ª posição, Fabien Michel e Alois Valosec a fechar o top 10. Diogo Campos é o melhor português, ocupa o 13º lugar. Um equilíbrio bastante bom, tanto em termos de marcas como de nacionalidades, com uma Yama, uma Honda, uma Yama, uma Honda, outra Honda. Estes também, assim como nas motas, também um dos preparadores mais conhecidos é a Dragon, um preparador francês que tem muitas peças para este tipo de competição de Moto 4 e a ocupar, a ser utilizada na moto do piloto que está neste momento em terceiro, do Pablo Viollet, a ser um dos principais representantes desta marca. Na frente já se roda em 3.36 e quando digo já se roda, digo Aero Walker, porque atrás de Aero Walker toda a gente a fazer já para lá dos 3.40, um ritmo bastante diferente daquele que naturalmente se imprimiu no início desta corrida, pelas razões já apontadas, não só o desgaste mecânico, também naturalmente o desgaste físico e o estado em que se vai encontrando também bastante degradada esta pista com o passar das voltas. Com 1 minuto de vantagem, vai cada vez mais querer gerir esta vantagem. O Aero Walker não vai arriscar nada e vai só gerir. Quando vemos aqui um atascanço, aqui um engarrafamento. Super atascanço, um grande engarrafamento. Revemos algumas imagens que vão marcando esta corrida, nomeadamente esta que marca o momento da troca de líder na prova, o momento em que Aero Walker aproveitou da melhor forma uma atrapalhação de Pablo Viollet na dobragem, um piloto mais lento, e depois também este aparatoso acidente de Nuno Gonçalves, ele que vinha sendo o melhor dos pilotos portugueses, acabou por perder bastantes posições de 12º, aliás, 11º, se não me engano, caiu para a 17ª posição. Ele quase a levar ali com a moto em cima. Este é um problema das quedas de Moto 4, que ao invés de uma moto a 2 rodas, onde podemos levar com a moto mas em cima, mas não é tão fácil, na Moto 4 se nos enrolamos com a mesma e temos a infelicidade de que nos caia em cima um peso destes, facilmente tens lesões muito graves. Podiam ver no vosso ecrã as diferenças relativas entre os 5 primeiros classificados. Aero Walker a ultrapassar a marca do minuto de vantagem sobre Oliver Van den Dijk. Com um pelotão também com menos pilotos do que nas motas, com apenas 31 pilotos. Aqui nesta fase onde já estão todos a gerir muito o seu esforço, ainda mais notório, mais visível vai ser também as diferenças de andamento, e acho que é fácil compreender que há muitos que já estão a baixar aqui o andamento. Vemos pilotos em marchas muito lentas que a 15 minutos do fim só desejam que estes 15 minutos passem muito rápido para conseguirem ver a linha de chegada e a bandeira de xadrez.
Melhor veterano, Dirk Schellfoot, ocupa a 4ª posição da classificação geral. O segundo melhor é o Axel Dutry. E depois, na 3ª posição, temos o Jochen, que está precisamente inscrito como veterano. A melhor e única senhora em pista continua a ser, naturalmente, a Nathanael Abral. E, entretanto, perdeu 2 posições. Ainda assim, ocupa um excelente 16º lugar na classificação geral. Outro fator determinante que eu julgo que esteja a acontecer neste momento, de uma pista, um traçado um pouco mais estreito, não tão largo, é que não vai ter a possibilidade, não faz com que os pilotos tenham tantos sítios para onde poder optar para passar, não podem escolher tantas trajetórias. O que é que isto faz? Com que as linhas fiquem mais deterioradas, as ultrapassagens obviamente sejam mais fáceis, mas o esforço também irá ser maior, porque se tivéssemos uma pista, imaginemos, com o dobro desta largura, as possibilidades de passagem eram muito maiores. E o piso iria estar um pouco mais próximo com que inicialmente os pilotos se encontraram. E acho que temos aqui a primeira desistência, não, Vitor? Parece que sim. Vamos tentar identificar o piloto. É o 255, creio que é o Fabien Michel. Fabien Michel, que é só o segundo classificado no Campeonato do Mundo, à chegada aqui a Monte Gordo. Aguardemos pela confirmação, pareceu-me um 255 no dorsal azul. Se assim for, é mesmo o Fabien Michel, ele que estava já bastante atrasado, era apenas 11º. Isto vai fazer com que os títulos sejam decididos nesta ronda, tanto nos motoquads como nas motos de 2 rodas, e a deixar a edição de 2026 do Enduro Touquet, que irá decorrer em fevereiro e que será a última ronda do Campeonato do Mundo de 2025. Portanto, o Campeonato do Mundo de 2025 a terminar apenas em fevereiro de 2026, a ser apenas uma grande festa final, com os títulos muito provavelmente todos decididos na ronda de Monte Gordo. Falávamos há pouco, há instantes antes desta corrida ter início, sobre esta particularidade interessante, mas não inédita, no desporto motorizado, termos a mesma prova a abrir e a fechar o campeonato. Ou seja, o Enduro do Touquet começou esta temporada 2025/26 e irá encerrá-la. Eu creio que haverá aqui uma intenção por parte da Federação Internacional de Motociclismo de tornar este campeonato a terminar, precisamente, tornar um campeonato em 2 anos civis, começando num ano e terminando no ano seguinte, aproveitando essa data do Enduro do Touquet, que é inquestionavelmente a prova principal desta especialidade, para fazer a grande festa de encerramento e a decisão dos campeonatos, precisamente nessa corrida de fevereiro na região de Pas-de-Calais. Daí a necessidade de se fechar também esta temporada com essa prova mítica desta especialidade, sendo que ainda não se conhece o calendário de 2026. Há pouco o Rui Belmonte, em direto desde Monte Gordo, referia precisamente a possibilidade de vermos mais alguns países a entrarem neste calendário. Teremos, por certo, um calendário com uma primeira prova, eventualmente a prova na Argentina, e depois a grande festa final desse campeonato, a entrega dos títulos, a decisão dos campeonatos, a festa de entrega de troféus, a acontecer precisamente no Enduro do Touquet, digamos, do ano seguinte. Sim, a corrida da Argentina é uma corrida bastante importante dentro da América do Sul. É uma corrida que tem bastante afluência, quer de pilotos como de espectadores. É uma zona muito conhecida das pessoas, tanto argentinas como os brasileiros, que também passam na zona de Mar del Plata muitas férias. É uma zona, como dizíamos, também de Monte Gordo, com excelentes acessos, com uma capacidade hoteleira muito grande, mas acho que é inegável que a corrida com mais história, pelos fatores que ainda há pouco falávamos em relação a ter sido criada pelo Thierry Sabine, pela uma corrida que foi feita, teve a primeira edição em 1975, Touquet é o nome de destacar dentro das corridas de areia. Também esse facto toma ainda mais valor quando temos a Red Bull a ter aqui a dar aqui um destaque a esta corrida, a fazer toda a comunicação desta corrida e a fazer com que mais de 500 mil de pessoas esteja a acompanhar a corrida durante os 3 dias de corrida.
Já o tínhamos dito, pode acompanhar connosco, pode nos ajudar no comentário, pode fazer perguntas através da hashtag Motores na Sport TV, está aí no canto superior direito do vosso ecrã, hashtag Motores na Sport TV. Na rede social X temos para já aqui a participação do Leandro Ferreira. Obrigado, Leandro. O Leandro pergunta se podíamos fazer provas deste tipo noutros locais, por exemplo, na Figueira da Foz. Tenho aqui o Daniel para responder as perguntas difíceis. Essa é boa. A Figueira da Foz há muitos anos teve com grande tradição no off-road, não é, Daniel? Com grande tradição no off-road, tanto duas rodas como de quatro rodas, com o Rally de Portugal desde há muitos anos, nos míticos troços da Serra da Boa Viagem. Talvez por isso eu ser um entusiasta tão grande do desporto motorizado, portanto toda essa tradição que existe na minha terra natal. Em relação às corridas na areia ou eventos na areia, houve há muitos anos um dos passeios, cerca de por volta de 1988, 89, um dos passeios com mais destaque a nível nacional na altura, organizado pelo Clube Todo Terreno, o grande rival do Clube Aventura, hoje em dia digamos que se tornou no ACP Motorsport, mas nessa altura era o Clube Aventura e o Clube Todo Terreno, e o Clube Todo Terreno organizava a Ronda dos Castelos. Só fazer aqui um parênteses para dizer aos nossos espectadores que estão a acompanhar a luta pelo segundo lugar. Oliver Van den Dijk ali de vermelho na segunda posição, perdeu bastante tempo. Pablo Viollet reaproximou-se e agora está a tentar ainda roubar o segundo lugar ao piloto belga. Vemos aqui o Pablo Viollet com o número 201. Faltam 8 minutos, sem dúvida, acho que tem que ser agora, e talvez seja isso que esteja a acontecer, um último esforço de Pablo Viollet para alcançar pontos que possam ser necessários. Em relação à tradição motorizada na Figueira da Foz e à possibilidade de termos lá uma corrida destas, o que referia que era como é que tu vês a coisa? Nós tínhamos nessa altura a Ronda dos Castelos, que era um passeio de 2 ou 3 dias pela zona centro e que terminava no domingo com dezenas de jeeps a fazerem um arranque em linha na praia da Figueira da Foz, eram imagens fabulosas, lindíssimas. A praia da Figueira tem uma extensão de areal conhecida como a praia com maior extensão a nível nacional. É uma canseira para chegar à água. É uma canseira, exatamente. Há quem ponha ali a toalha, estenda a toalha mais junto ao calçadão, só para não ter esse trabalho. Portanto, em termos de área, é enorme. A entidade política, a autoridade política, o Presidente de Câmara é uma pessoa que quer muito trazer realmente grandes eventos. Reflexo disso é o concertos que existem na praia, o RFM Somni, outros grandes eventos que nós temos ou que existem na Figueira da Foz. Portanto, condições tanto a nível de terreno como político existem. Falta certamente um clube e uma entidade organizadora que esteja disposta a lançar esse desafio às autoridades competentes, mas penso que cada vez mais seja uma possibilidade e tem todas as condições para que isso acontecesse. Gostaria muito. E passávamos a ter outro cenário para além deste belíssimo cenário algarvio na praia de Monte Gordo, que então fica também aqui para a história do motociclismo nacional como pioneira, como localidade pioneira na organização das provas de areia, sob a égide, inclusivamente, da Federação Internacional do Motociclismo. Sim, aqui referir um facto que há pouco também falávamos em off, de que Monte Gordo ser dos únicos sítios na nossa costa que tem a possibilidade de ter eventos e não tem uma classificação a nível de proteção ambiental tão elevada como na maior parte da nossa costa portuguesa. Daí o facto de inicialmente a localização ter sido esta, o que veio também a ser beneficiado pela grande capacidade hoteleira de Monte Gordo, e que nesta época agradece muito terem pessoas a visitarem esta localidade. Como parece
que está a acontecer mais uma vez. Certamente amanhã ainda será maior este número, vamos ter mais 2 corridas, portanto mais público aqui nesta passadeira a puxar por estes bravos e que esperemos só que o tempo se mantenha, que não venha talvez anunciada chuva, porque isso seria um problema tanto para os pilotos como para quem está no público. Não há problema porque, como se sabe, no Algarve nunca chove. Oliver Van den Dijk vai segurando a segunda posição, tem no entanto apenas 2 segundos de vantagem sobre Pablo Viollet, quando estamos a 4 minutos do final da corrida. Na frente o ritmo é muito diferente daquele que tivemos no início da mesma, mas ainda assim Harry Walker, Daniel, faz questão de não baixar o ritmo. Aliás, há muitas vezes esta circunstância de o piloto que está rápido e que está numa determinada cadência, quando pretende desacelerar, baixar o ritmo, acaba por se desconcentrar e cometer erros. Por isso é muito normal, muito costumeiro vermos os pilotos que estão em bom ritmo manterem esse ritmo tão rápido quanto possível até ao final das corridas. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que é muito importante nestas corridas de longa duração, é manter o foco, manter o pensamento apenas naquilo que é importante e não começar a pensar em pontos do campeonato, na preparação, em que já falta pouco, na preparação da moto, o que é que vou ter que fazer para a corrida da manhã e em tudo mais. Quando isso acontece e quando os pensamentos começam a divergir, vão surgir as quedas, vão surgir os erros que vão ditar muitas vezes abandonos. Neste momento eu penso que o Harry Walker vai ter que pensar que tem 4 minutos, menos de 4 minutos, neste momento 3 minutos e 15, acabou de cruzar a linha de meta há cerca de 15 segundos, portanto ele vai hipoteticamente gerir aqui e abrandar aqui um bocadinho o ritmo, mesmo antes de cruzar a linha de meta ou antes para conseguir ser dada, ser passada essa linha depois dos 90 minutos e possibilitar ao Orlando Romana, o diretor, neste caso, aos 60 minutos, peço desculpa, e possibilitar ao Orlando Romana que lhe dê a bandeira de chegada, porque senão de outra forma vai ter que fazer mais uma volta. Mais 6 km neste mar de areia, neste revolto mar de areia que tanto tem tanto tem exigido, do físico dos pilotos em prova. 2 décimas de segundo na luta pelo segundo lugar, 2 décimas de segundo a separarem Oliver Van den Dijk de Pablo Viollet. Vamos ver se o realizador ainda nos dá essa imagem quando ele continua a acompanhar a prestação do líder da corrida, Harry Walker. Com 1 minuto e meio para o segundo, é uma margem muito grande. Pode bem parar 15 segundos, 20 segundos para esperar que o tempo máximo seja cumprido e depois então avançar para receber a bandeira de xadrez. Ele que já leva ali uma peça da sua moto, uma das proteções inferiores já ligeiramente solta. Harry Walker então a caminho da bandeira de xadrez como natural vencedor desta primeira corrida do fim de semana para os quads. Harry Walker que depois de ter ultrapassado Pablo Viollet, ele já vinha sendo mais rápido em pista atrás do piloto francês. Quando conseguiu então concretizar essa ultrapassagem foi para a frente, mais ninguém o viu. Está agora a poucos segundos de conseguir então esta primeira vitória no fim de semana, repetindo assim o triunfo conquistado pelo seu compatriota na corrida anterior. Todd Kellett dominou nas 2 rodas, Harry Walker domina nas 4. Oliver Van den Dijk continua a segurar o segundo lugar. Acaba de cruzar a linha de meta, portanto irá ter que cumprir mais uma volta e estamos depois então 30 segundos de parar o cronómetro. Esta é a última volta para o líder da corrida, Harry Walker. Numa altura em que Pablo Viollet continua a forçar para tentar a ultrapassagem a Oliver Van Dijk.
Quase nada a separar os pilotos que lutam pela segunda posição, naturalmente com condições de pista muito difíceis para Pablo Viollet conseguir então concretizar essa subida ao segundo lugar. Aqui, sem dúvida alguma, surge a questão: vamos forçar e tentar uma ultrapassagem e buscar o segundo lugar, ou vamos manter o terceiro lugar, não correr riscos e não arriscar uma eventual desistência? Sem dúvida alguma é isso que o Pablo Viollet nestas condições se está a debater, e com um campeonato em jogo não irá querer sair daqui do dia de hoje com 0 pontos no bolso. Maxime Lopes da Fonseca, 9º classificado. Diogo Campos, 11º, é o melhor português. Luís Fernandes é o segundo melhor português, ocupa a 13ª posição. Paulo Fernandes é o terceiro melhor português, é 14º. 15ª classificada da geral, Natanael Abgral. Vai mesmo até ao final fechar com uma excelente classificação a nível de classificação geral. A piloto francesa irá terminar um lugar à frente de Nuno Gonçalves. Teve um acidente no decorrer desta manga. As coisas não correram da melhor forma ao piloto português. Ainda assim vai terminar esta corrida e, por certo, somar alguns pontos também importantes em termos de campeonato. Sim, uma queda aqui, por mesmo que não dito o abandono ou alguma lesão, é sempre uma quebra de ritmo, é sempre muito difícil voltar a ganhar aquele andamento com que os pilotos vêm. Portanto, o tempo há muito impacto no tempo e vai estragar a corrida por completo. Terá sido isso que aconteceu a Nuno Gonçalves, ele que vinha como melhor classificado entre os pilotos que aqui apresentam a bandeira nacional. Acaba por cair algumas posições na classificação. Agora 16º, muito provavelmente é essa a classificação em que vai fechar esta primeira corrida do fim de semana. Mas amanhã há mais. Continuamos a acompanhar Aero Walker. Pablo Viollet, entretanto, subiu à segunda posição, ultrapassou Oliver Van Dijk nesta última volta. E uma corrida de 1 hora na areia da praia de Monte Gordo. Amanhã, sensivelmente, a corrida das Moto 4 é à mesma hora, às 15h30, e a corrida das motas um pouco mais tarde, às 13h45, em comparação com a corrida de hoje. Novamente irão ser transmitidas em direto aqui na Sport TV, por isso contamos convosco. Cá estaremos, é verdade, para acompanhar então mais esta que é a terceira edição do Monte Gordo Sand Race. Quando já ultrapassamos a faixa de 1 hora e 2 minutos, portanto, dentro de breves, dentro de algumas poucas curvas, irá ser mostrada a bandeira de xadrez ao líder Aero Walker. Aero Walker a caminho da primeira vitória, ou da vitória na primeira corrida do fim de semana. Poderá repeti-la amanhã, não temos a certeza. Está ali na linha de chegada. Aero Walker a negociar a última curva e a receber a bandeira de xadrez. É o vencedor desta primeira corrida do fim de semana nos quads. Pablo Viollet vai fechar em segundo. Ele vem bastante atrasado relativamente ao vencedor desta corrida. Ainda assim, mérito para Pablo Viollet, que depois de ter perdido a segunda posição para Oliver Van Dijk, que esteve inclusivamente mais de uma dezena de segundos atrás do piloto belga, acabou por recuperar bastante tempo, chegou à traseira do quad de Oliver Van Dijk e terminou na segunda posição, ganhando essa posição ao piloto belga, precisamente quando o líder da corrida cumpria já a sua última volta nesta prova que teve 1 hora. Já aqui uma bonita moldura humana com muito público a puxar por estes pilotos e que será ainda maior certamente amanhã. Então, Maxime Fonseca a fechar na 9ª posição. O melhor português foi mesmo Diogo Campos, fechou na 11ª posição. Aproveitamos então e desde já não perdemos mais tempo, vamos em direto para Praia de Monte Gordo, onde o Rui Belmonte está em condições de falar com o vencedor desta primeira corrida de fim de semana nos quad, o britânico Aero Walker.
E ao final da corrida do Squad, a primeira corrida do fim de semana aqui na Monte Gordo Sand Race 2025, com uma estreia em termos de vitórias. Se colocávamos as apostas então no nome de Pablo Viollet, o líder do Campeonato do Mundo à chegada aqui a Monte Gordo e vencedor também na passada temporada, quem acabou por vencer foi um piloto britânico, tal como nas duas rodas. Não foi o Todd Kellett, mas sim o Eddie Walker. Walker, your first time here in Monte Gordo. It's perfect till the moment with this fantastic win. Yeah, no, I'm really happy. First of all, it's really nice to be here in Portugal. I'm really enjoying myself here, and yeah, that was a really fun race. The track's really fun, and yeah, I'm really, really excited for race 2 tomorrow. What was the difficult in this race, in these 60 kilometers here at the Sand? The beginning for me, you know, when we ride with the half-graded track and the MX bike, so the beginning was the most difficult for me. But after 3 or 4 laps, you know, I found my rhythm and found my groove, and yeah, no, really happy with that. The bike was working amazing, so thank you to Dragon, and yeah, on to tomorrow. We'll see you tomorrow. Best of luck for tomorrow. Congratulations for this win. Vitória de Eddie Walker, então, nesta que é a primeira corrida dos Moto 4. Pablo Viollet, líder do Campeonato do Mundo, pode conseguir o título mundial no final da corrida de amanhã. Veremos se o Harry consegue, então, replicar a vitória no final da corrida de domingo, uma corrida mais curta, como será também a corrida das motos. E para já são as palavras do vencedor, ele que encontrou o ritmo, encontrou o equilíbrio também numa pista que estava algo massacrada naturalmente depois da corrida das motos, dos 90 minutos das duas rodas. Uma corrida que, mesmo depois de termos a pista reparada, naturalmente, rapidamente, o traçado, os 6 km desenhados pelo Automóvel Clube de Portugal, ficaram bastante danificados, vão-se deteriorando volta após volta, mas Eddie Walker conseguiu então a sua estreia em termos de vitórias aqui em Portugal e amanhã, claro, vai tentar novamente ser o primeiro classificado. Eddie Walker a dar conta desta vitória, ele que correu pela primeira vez aqui em Monte Gordo, estreou-se da melhor forma. Amanhã tem mais uma oportunidade de repetir a proeza, sendo que Pablo Viollet estará bastante mais focado na possibilidade de conquistar o título nos quads nesta primeira edição do Campeonato do Mundo de corridas na areia. Nós também ficamos por aqui, já sabe, regressamos amanhã para a corrida das motos a partir das 13h45 e cá estaremos para a segunda corrida dos quads a partir das 15h30. Tudo para ver aqui na sua Sport TV. Despeço-me, agradeço também a colaboração do Daniel Jordão, que trouxe conhecimento e sabedoria a esta edição. Vamos ainda ficar com imagens desta corrida num momento em que temos então também a oportunidade de regressar a Monte Gordo, mais um bocadinho ainda para novas entrevistas. Vencedor Eddie Walker, naturalmente que temos que ouvir também um dos responsáveis por este evento, esta Monte Gordo Sand Race, terceiro ano, uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e o ACP, o Automóvel Clube de Portugal. Álvaro Araújo é o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Se o primeiro ano foi um sucesso, o segundo confirmou tudo isso e o terceiro, a moldura humana que temos mais uma vez aqui no Areal de Monte Gordo, mostra que definitivamente a Monte Gordo Sand Race deixou de ser um projeto e é uma certeza neste calendário. Exatamente, já começa a ser uma tradição. Em novembro, o país, a Europa, se deslocar para Monte Gordo, para o nosso município, a Vila Real de Santo António, e proporcionar esta moldura humana para que estes pilotos que vêm de toda a Europa possam ser bem acompanhados e ser bem seguidos, e por isso foi um sucesso e esperamos que no próximo ano voltemos a ter a prova, ainda vamos ter amanhã, não é? Mas no próximo ano queremos continuar a apostar. É um investimento que o município faz, apesar das dificuldades financeiras pelas quais passamos, é um investimento que é essencial para que este território, nesta época do ano, época baixa, tenha os hotéis como tem, cheios, os restaurantes cheios, o comércio a faturar, e é isto que se pretende, e acho que é uma vitória a todos, e temos que agradecer ao Automóvel Clube de Portugal, temos que agradecer à Federação de Motociclismo de Portugal e à Federação Internacional de Motociclismo também, todo o apoio que nos dão e a parceria que nos dão nesta iniciativa, nesta prova. Depreendo pelas suas palavras que naturalmente o objetivo é continuar a manter Monte Gordo neste calendário, continuar a manter Monte Gordo no panorama das corridas de areia e trazer cada vez mais pilotos. Temos
temos quase uma centena de pilotos este fim de semana nas duas rodas. É a maior lista de inscritos das 3 edições, ou seja, o sucesso está em tudo aquilo que acabou de dizer, mas também naquilo que é, obviamente, a comparência de pilotos estrangeiros que cada vez mais querem vir a Montegordo. Claro que sim, porque a palavra passa, as imagens passam, vem a beleza desta praia, deste território, deste mar, que convida que toda a gente venha aqui, e por isso nós também somos hospitaleiros. Por isso, todas as condições, a palavra passa, e cada ano vão vir mais pilotos. É isso que a gente pretende, fazer desta prova aquilo que ela já é, mas queremos ainda mais uma grande prova a nível mundial, e é isso que pretendemos, e que este mundial, que esta prova tenha cada vez também mais adesão por parte de outros continentes e de outros países. Só vai fortalecer o motociclismo, e por isso nós o que queremos é que Montegordo esteja sempre ao mais alto nível e que se mantenha ano após ano com a sua presença nesta prova. Bem-aja, e obrigado também à Sport TV por fazer questão sempre de estar presente nesta iniciativa. Muito obrigado, sem dúvida. Palavras importantes então de Álvaro Araújo, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Como referiu, o objetivo é dar continuidade à presença de Montegordo no calendário deste Campeonato do Mundo, num fim de semana que pode, quase com toda a certeza, consagrar Todd Kellett como vencedor nas duas rodas, e o Pablo Violet, que hoje não venceu no squad, mas consagrá-lo também como campeão do mundo nesta disciplina. Esta é a penúltima prova do calendário 2025-2026, pois o calendário termina apenas em fevereiro com a realização do Enduro do Touquet, e naturalmente Montegordo quer continuar a manter a sua presença neste calendário. Existem mais países com o objetivo de entrar neste calendário, nomeadamente Marrocos, como referimos há pouco. Isto quando chega aqui também o melhor piloto português, então, junto de nós. O melhor piloto português que vem do norte de Portugal, está ali o motojuvinense. Sem dúvida uma satisfação grande para ti conseguires terminar como o melhor português depois de 60 minutos. Tudo diferente do que estás habituado. Sim, sem dúvida, eu estou muito habituado ao motocross. Eu já não fazia uma corrida de areia para aí há 10 anos. E eu vim para aqui sem pressão nenhuma, pronto, para me divertir só. E pronto, correu bem. A moto estava espetacular, nada comparativo aos protótipos dos outros homens, mas pronto, correu tudo bem. Para amanhã, o objetivo? Estou sem objetivo, quero me divertir, quero curtir. Se fizer o lugar como hoje, melhor português, que quanto mais melhor, não é? Olha, parabéns, boa sorte para amanhã, bom descanso também, porque 60 minutos não é nada fácil no Moto 4, e eu sei por experiência própria o que é fazer corridas de Moto 4 e não é nada fácil. E tivemos então o vencedor da corrida, o melhor português, também o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, e amanhã, segundo dia de competição, espera-se novamente casa cheia para corridas um pouco mais curtas, mas corridas que podem ser decisivas no calendário 2025 deste Campeonato do Mundo de Corridas de Areia, que certamente vão ser encontrados aqui os campeões deste ano, o primeiro na história da Federação Internacional de Motociclismo deste Campeonato do Mundo. Todd Kellett e também Pablo Violet podem então amanhã ao final do dia receber as medalhas de campeões do mundo 2025-2026 da taça, já não é, Campeonato do Mundo de Corridas de Areia, com transmissão como sempre aqui na Sport TV. Agora sim, tudo dito relativamente a este primeiro dia de atividade na praia de Montegordo. Obrigado pela vossa presença, por terem estado connosco nestas duas corridas. Cá estaremos de novo amanhã, recordo, 13h45 a corrida das motos, 15h30 a corrida dos quads. Continuo com o melhor do desporto, continuo com a Sport TV. Obrigado.